Hoje a gente vai falar sobre a principal ferramenta de trabalho de um vereador e também dos servidores da Câmara que atuam na área legislativa, que é o regimento interno. Vamos ver o que é, para que serve o regimento interno, até que ponto as câmaras têm autonomia para criarem as suas próprias regras internas de organização e funcionamento e quais as consequências para os vereadores e para a Câmara que tem um regimento defasado, antigo, com vários dispositivos inconstitucionais. Mas antes de eu te responder tudo isso, quero te convidar a me seguir também lá no Instagram, onde você vai encontrar conteúdos todos os dias sobre processo legislativo, papel do vereador e regimento interno das câmaras municipais. Bom, primeira coisa, o que é o regimento interno de uma Câmara Municipal? Ele é como se fosse um manual de instruções, um guia de toda a organização, estrutura e funcionamento do Poder Legislativo. E já quero começar com uma informação bastante relevante, que é o seguinte: os regimentos do Legislativo são resoluções e, por serem resoluções, possuem força de lei. O que quer dizer que eles são normas de observância obrigatória por parte dos membros do Legislativo. Não existe a possibilidade de o presidente da Câmara ou de outro vereador dizer: isso aqui do regimento eu não vou fazer não vou cumprir, vou fazer do meu jeito que é mais conveniente para mim. Nada disso. A lei, ela se aplica igual para todos, não é mesmo? E com o regimento não é, ou não deveria ser, diferente disso. Imagina se cada vereador ou cada presidente que assume quiser agir de um jeito, quiser conduzir o processo legislativo com regras próprias. Imagina quanto absurdo, quanta injustiça, quanta arbitrariedade não se cometeria. Por isso que a Constituição já previu que as casas legislativas devem funcionar de acordo com regras pré-estabelecidas em um regimento interno. Mas o que consta no regimento do Legislativo? Que assuntos exatamente tem nessa norma? Como a Constituição fala só em linhas gerais do processo legislativo, ficou a cargo de cada casa trazer as regras mais específicas e dar todas as diretrizes para o seu funcionamento, considerando as suas particularidades, as suas características. Então, lá no regimento a gente vai ter, por exemplo, os procedimentos para a tramitação dos projetos de lei, de requerimentos, de indicações, de emendas, pareceres e todas as outras proposições legislativas, as regras para a eleição da mesa. Por exemplo, o presidente vai poder ocupar 2, 3 vezes seguidas o cargo na mesa ou não. Vai trazer as regras as atribuições de cada membro da mesa e das comissões, o que faz o presidente, o que faz o secretário, o que faz um relator de projeto, quais comissões permanentes existem na casa, quais comissões temporárias podem existir, por exemplo, uma CPI, uma comissão de estudos para revisão do regimento interno, o funcionamento dessas comissões, as regras para os vereadores usarem a palavra na tribuna, todas as regras referentes à votação de projetos, por exemplo, quando que pode retirar um projeto da pauta, quando que pode apresentar emendas, quais as regras do regime de urgência, como que as leis orçamentárias vão tramitar na casa, como que funciona a votação de requerimentos para pedir informações lá para o executivo, enfim, tudo no maior detalhamento possível. Aliás, o regimento não trata dos serviços administrativos, tá? Ele não fala, por exemplo, de servidores da casa, porque isso é feito por outras leis e resoluções. Só deve estar regulamentado no regimento aquilo que diga respeito aos trabalhos legislativos e de fiscalização dos parlamentares. Mas, apesar de certa liberdade na escolha dessas regras de organização e funcionamento da casa, e do processo legislativo, o regimento interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal, com as decisões recentes do STF, com as demais normas do país e especialmente com a Constituição Federal. Aliás, desde que a Constituição foi promulgada lá em 88, ela já recebeu em torno de 130 emendas, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. E muitas delas impactaram diretamente os municípios e os regimentos do Legislativo. Só para te dar um exemplo, foi aprovada uma emenda constitucional lá em 2013 ou 2016, proibindo votação secreta para cassação de mandato e votação de veto do Executivo. Só que tem regimentos que até hoje mantêm votação secreta, totalmente inconstitucional, e isso pode até levar à anulação judicial desses atos da Casa, mesmo estando previsto aí no regimento.
Inclusive, essa questão de cassação, muitos regimentos internos de Câmara Municipal regulamentam, né, o processo de cassação, criam regras municipais próprias referentes à cassação de mandato de prefeito e de vereador, mas isso está totalmente equivocado, porque o município não tem competência legislativa para tratar de assunto processual, nem para regulamentar o trabalho de uma comissão processante. Então, sugiro retirar do regimento interno esses procedimentos para evitar uma anulação judicial dos atos da Câmara nos processos de cassação que possam vir a acontecer por aí. Porque se a Câmara ou a comissão processante da Casa criar alguma regra fora do que diz a legislação federal, especialmente o Decreto-Lei 201 de 67, o prefeito ou o vereador denunciado podem acionar o Poder Judiciário para questionar e anular o processo na Justiça. Outro ponto que alguns regimentos ainda prevêem o pagamento de parcela indenizatória quando o vereador é convocado a participar de sessão extraordinária, sendo que a Constituição Federal também já foi alterada faz tempo, proibindo essa prática. Outra situação, tem regimentos que dizem que para instaurar uma CPI na Câmara, o presidente ou o plenário tem que permitir, aprovar esse requerimento. O STF já entendeu que isso é um direito das minorias, ou seja, se tiver ali 1/3 de assinaturas no pedido, o presidente da Casa é obrigado a instalar a CPI. Temos regimentos internos que não dão aos vereadores o direito de fazerem pedidos de vista dos projetos ou deixa a cargo do presidente a decisão para conceder vistas. Tem regimento que dispensa parecer de comissão, sendo que se a Casa aprovar um projeto de lei sem parecer, essa lei já vai nascer inconstitucional. Enfim, esses foram só alguns exemplos e tantos outros erros que acontecem, que aparecem aí nos regimentos de vocês e que precisam ser corrigidos por meio de uma revisão do regimento interno. E além de estar em consonância com todo o ordenamento jurídico, o regimento interno da Câmara deve também acompanhar as mudanças da sociedade, ficar mais condizente com a realidade, adequando, por exemplo, o processo legislativo para o meio digital, dando mais transparência, mais publicidade, mais participação popular no processo legislativo. Mas, professora, por que os regimentos das câmaras são assim, tão defasados, tão mal escritos, com muitas lacunas, contradições e inconstitucionalidades? E o que fazer para mudar essa situação? Mas antes de te responder, se você está gostando desse vídeo, quero pedir a sua gentileza em deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante, né? Me ajuda a entender os tipos de conteúdos que você mais gosta, para eu poder continuar trazendo para cá assuntos que sejam importantes para você. E já se inscreve também aqui no canal para receber os vídeos novos que eu postar, bom? Bom, eu tinha te perguntado por que tantas câmaras estão com seus regimentos tão ultrapassados, sendo que trata-se de uma norma tão importante para os vereadores. O que aconteceu foi que, em grande parte dos municípios brasileiros, tanto as leis orgânicas quanto os regimentos internos das câmaras foram elaborados ali no início da década de 90, e poucas casas fizeram as atualizações necessárias dessas normas. Inclusive, levantamentos feitos pelo Interleges do Senado Federal informam que em mais de 80% das câmaras municipais do país, o regimento interno está desatualizado e permanecem sem qualquer alteração desde a sua primeira versão, ou alguns só passaram por algumas pequenas mudanças ali bem pontuais. E quando o regimento não possui uma redação adequada, não está atualizado, o que acontece? Quais as consequências disso para a Casa e para os parlamentares? Primeiro, que gera uma insegurança jurídica enorme, né? Tanto para o Executivo, quanto para o Legislativo e até mesmo para a população. Porque o próprio STF já disse que um projeto de lei, uma lei aprovada em desobediência às regras do processo legislativo, mesmo sancionada e mesmo depois de promulgada, ela pode vir a ser questionada judicialmente e ser derrubada, ser declarada inconstitucional. Outra coisa, um regimento arcaico, cheio de problemas, de inconsistências, prejudica demais a dinâmica dos trabalhos legislativos da Casa, tanto em aspectos técnicos quanto políticos. Técnicos, porque a mesa, os servidores, o assessor jurídico se veem perdidos muitas vezes, sem saber o que fazer, como orientar o presidente, por falta de regras bem definidas. E você já deve ter sentido na pele a dificuldade em realizar algum procedimento legislativo por falta de clareza
do regimento. Quer ver? Quantas vezes vocês não ficaram em dúvida sobre se o vereador pode ou não pode pedir vista para analisar melhor aquele projeto antes de se pronunciar? O presidente é obrigado a conceder vistas ao vereador que solicita? É possível pedir vista mesmo quando o projeto estiver em regime de urgência ou em urgência especial? Pode antecipar a eleição da mesa diretora ou não pode? Suplente de vereador pode ou não pode ocupar cargos na mesa e na presidência de comissões? Como que funcionam as regras para tramitar os projetos com pedido de urgência do prefeito e até mesmo a urgência especial? A indicação e os pedidos de informação têm que ser votados em plenário ou não tem necessidade? Como deve ser feito o desconto no subsídio dos vereadores em caso de falta sem justificativa nas reuniões das comissões e nas sessões do plenário? Como que o presidente e a casa devem proceder quando um vereador comete um ato incompatível com a atividade parlamentar, um ato aí quebrando o decoro parlamentar? Quais os procedimentos para a Câmara derrubar um decreto irregular do prefeito? Será que o prefeito pode convocar a Câmara para uma sessão extraordinária a qualquer momento? Bom, esses são só alguns exemplos dentre tantas outras situações corriqueiras que podem surgir no dia a dia da Câmara e que podem gerar dúvidas por falta de regras claras e atualizadas no regimento interno. E um regimento desatualizado e mal escrito gera também problemas políticos, como eu citei anteriormente, porque se ele não deixa muito claro como que o presidente ou a mesa devem proceder, como que as coisas devem ser feitas em cada situação, acaba que sobra para o presidente decidir e interpretar o regimento, o que pode favorecer alguns e acabar prejudicando outros, e isso pode, obviamente, gerar muitos desentendimentos e conflitos na casa. E aí o vereador prejudicado com uma interpretação do presidente quanto ao regimento vai dizer que é perseguição política, que o presidente foi tendencioso, que não é isso que a Constituição, que o regimento fala. Ele pode ingressar com um mandado de segurança e por aí vai a confusão. É claro que conflito sempre vai ter, afinal de contas estamos falando de uma casa política com parlamentares com os mais diversos interesses. Mas, se as regras fossem mais claras e mais bem pensadas, muito desgaste poderia ser evitado. Por isso que, quanto menos margem a gente puder dar para isso, melhor. Inclusive, isso tira um peso enorme das costas do presidente, que às vezes é exposto, é obrigado a tomar uma decisão que ele não gostaria de tomar, e se tivéssemos um bom regimento, ficaria muito mais fácil para o gestor argumentar que ele está apenas fazendo cumprir o regimento da casa. Então, para evitar todos esses e outros problemas, se o regimento da sua Câmara estiver aí muito antiguinho, meio capenga, que já não atende mais às atuais necessidades e não acompanha o ritmo de trabalho da casa, vocês devem se preocupar urgentemente em reformular esse texto e em capacitar também os vereadores e servidores em relação a isso, né? Porque um regimento moderno, atualizado, é fundamental para que tenhamos um poder legislativo forte, independente e sintonizado com as demandas da sociedade. Mas como fazer essa revisão do texto regimental, professora? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui no canal um outro vídeo sobre como vocês podem fazer essa revisão do regimento interno aí na sua Câmara Municipal. E antes de você ir lá para o outro vídeo, me conta aqui nos comentários qual é o seu município e como está o regimento aí de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.